Olá pessoal, eu vou passar nossa penúltima aula de correção de questões do Enem, no nosso curso gratuito. Aqui eu vou passar em parceria com o Direto ao Ponto. Quem quiser o curso completo, acompanhar todas as explicações, ter um acompanhamento melhor, você vai encontrar lá no tuenemai.com.br, tá? Mas a gente tá super aí para vocês. Questão 128. Bons dias. O jornal impresso é a parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece-se um homem diante de um deles. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual a que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, mas a recomposição, preste atenção, não é só um texto bonito, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. Ele tá falando, dá pra perceber que ele gosta muito de jornal, igual a professora aqui, que além de professora, eu sou jornalista também, então eu gosto de jornal impresso, gente. Final de semana, que eu tenho um tempo em casa, eu gosto de jornal impresso, eu sinto prazer nisso. Não precisa nem pagar, né? Abre lá as mídias online e tá tudo de graça, mas eu gosto dessa sensação de ler jornal impresso, até porque a linguagem é um pouco diferente. Mas voltando pro texto. Não é a saudade piegas, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação, porque hoje em dia o jornal está dentro do computador. Nesse texto, o jornal é reconhecido como jornal impresso de fato, é disso que ele está falando, é porque ele volta ali, ó. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, jornais antigos, bem se pode crer que nunca terá uma das mais profundas sensações da vida. Enfim. Então, nesse contexto, o jornal é reconhecido como objeto de devoção pessoal. Não é apenas isso. Olha quando ele fala. Mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. Então, não é só uma questão de devoção pessoal. Elemento de afirmação da cultura. Não necessariamente. Dá para perceber isso claramente para vocês? Instrumento de reconstrução de memória. Mas a sua recomposição do instinto, a revivência do passado. Quando ele fala do passado, você consegue perceber que ele está falando de memórias. Quando ele fala de pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, ele está falando do passado. Então, instrumento de reconstrução da memória. Ferramenta de investigação do ser humano. Ele falou sobre isso no texto? Não. Veículo de produção de fatos da realidade. Veículo de produção de fatos da realidade? Não, né? Não é essencialmente sobre isso que o texto fala. Então, neste texto, o jornal é reconhecido como instrumento de reconstrução da memória. Próximo, 130, lições de motim. Nesse trecho, o que caracteriza lições de motim como um texto teatral? Olha lá, mais uma vez o teatro aparecendo aqui nessa prova. Dona Cotinha. É claro, só gosta de solidão quem não nasceu para ser solitário. Perdão. Só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário. É só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário. Solitário. Não. Mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. De súbito, pedagógica volta-se para o homem. Você percebe que há sinais do texto teatral ali, há o texto e há o que é preciso ser feito, é preciso ser demonstrado. Isso entre parênteses. É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitada em voz alta, que é para a gente sentir o gosto. Faz uma pausa. Você gosta de poesia? O homem torna a se debater. A velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre, impassível. O homem, mais uma vez cansado, desiste. Bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos que ser proprietários dela, e não inquilinos, entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. É um texto que fala sobre solidão, e mas você percebe que não é um monólogo. Há ali a interação entre dois personagens, aí você consegue perceber que
é um texto teatral. Vamos lá. O que caracteriza Lições de Motim como um texto teatral? O tom melancólico presente na cena, veja só. Há um certo tipo de melancolia? Mas não é só isso. Não é isso que vai fazer caracterizar esse texto como um texto teatral. Mais uma vez, preste atenção no que está perguntando, tá? As perguntas retóricas do personagem. Só as perguntas retóricas caracterizam esse texto como teatral? Não. A interferência do narrador no desfecho da cena. A interferência do narrador? Como assim, narrador? A mulher que tá falando o tempo inteiro. E o que tá entre parênteses, na verdade, para quem tá lendo, é a forma como ela vai agir, tá? Encenar. Não. O uso de rúbricas para construir a ação dramática. Professora, o que são rúbricas? Vamos para a última. As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. Só o fato dela estar falando de solidão caracteriza esse texto como teatral. Sério? Não. Ficamos com a letra D. Agora me explique o que a senhora está falando sobre ser rúbricas. São os diálogos? Não. Ela falando? Não. O que são rúbricas no caso do texto teatral? São essas letras aqui em caixa alta. Porque você consegue perceber que é a interação, a forma do personagem demonstrar o que está acontecendo. Então, quando a gente está falando rúbrica, no geral, a gente está falando, tem vários significados, mas você conhece como assinatura. Tem a sua assinatura normal e tem a sua rúbrica, que é aquela assinatura menor. Nesse caso aqui do texto teatral, quando ele vem em caixa alta, dá para perceber que, ó, faz uma pausa, é o que ela tem que fazer. O homem torna a se debater, a velha interrompe o discurso, isso está acontecendo em cena, isso você está vendo, tá? Tem a fala dela e tem o que ela tem que fazer e a interação dela com o outro personagem. Isso é, no caso, a rúbrica, o significado da palavra rúbrica no texto de teatro. Anota aí, dica da professora, letra D. Próxima e última questão dessa aula, 132. Os sinais de pontuação, mais uma vez, questão com sinais de pontuação. São elementos com importante função para a progressão temática, para a continuidade do texto. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar. A gente vai ler porque é pequenininho, nem vai perder tanto tempo. LJC. 5 tiros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que hoje, cedinho. Vamos lá. Ele está querendo saber, ó, as reticências foram utilizadas para indicar o quê? No geral, reticências são indicadas para indicar quando você quer omitir um fato, né, uma informação, deixar implícito, dizer que ali tem informação, mas você não quer dizer. Reticência significa que o texto tem continuidade, mas o espaço não era o suficiente para estar lá. Reticência significa muita coisa, dependendo do contexto. Mas vamos para esse contexto especificamente. Dá para perceber que houve tiro ali, tem polícia, nananá. Vamos lá. Uma fala hesitante. Uma informação implícita. Não é uma fala hesitante. Pode ser uma fala hesitante? Pode ser uma fala hesitante. Mas, nesse contexto especificamente, consegue perceber que a informação está implícita? Tá? Vamos lá. Uma situação incoerente. Não tem incoerência aqui, então não. A eliminação de uma ideia. Que ideia? A interrupção de uma ação. Que ação? Não. Uma fala hesitante pode ser, mas nesse contexto, ficou claro para vocês que, ó, o PM pensou que... Né? E aí ele falou, fez um gesto, fez alguma coisa, o cara meio que entendeu o que ele estava dizendo. Então, uma informação implícita. Mais uma vez, a gente tem que entender o que a pergunta que está sendo feita e a gente tem que olhar o contexto. A pergunta que está sendo feita e o texto, ou contexto, certo? Letra P. É isso. Por essa aula é só. Deu para perceber que alguns assuntos se repetem. A gente está falando de estruturas de partículas do texto que mudam ideia, que mudam entendimento, então a gente tem que atentar muito para isso. E as aulas de interpretação de texto do curso completo vão te ajudar com esse entendimento. A gente fala um pouco sobre arte, a gente fala um pouco sobre tudo, porque se a gente for perceber, há uma convergência, uma variedade de estudo e textualidade para você entender. Ele coloca o texto aqui e diz, ó, tem um contexto. Ele coloca um texto aqui, interpreta isso daqui para você entender melhor. Então, quem quiser saber, conhecer o nosso curso completo, acessa lá o toaneai.com.br e vai me ter como professora de linguagens. Até a próxima aula.